Salve, salve! Como está você? Bem-vindos a mais um episódio aqui no Filósofo Tech. O meu nome é Romei Volela, eu sou mestre e doutorando em filosofia, especialista em filosofia da tecnologia e inteligência artificial, e eu criei o Filósofo Tech para nós pensarmos sobre a vida, os problemas do nosso tempo, filosofando, por meio da tecnologia. Foi uma forma que eu encontrei ali original de trazer temas filosóficos, mas sempre a partir de coisas que você conheça muito bem. E no caso aqui é o cotidiano digital. Eu uso o cotidiano digital como meio para nós tratarmos de questões filosóficas e nós podemos compreender melhor o nosso tempo e, obviamente, a partir daí, ter uma qualidade de vida melhor, não é? Quem pensa bem, vive melhor. Bom, o tema do episódio de hoje é a teoria dos autômatos de René Descartes. O René Descartes ele foi um filósofo extremamente importante e ele é muito atual porque o René Descartes tem uma teoria de que as máquinas elas não seriam capazes de pensar. Elas jamais poderiam reproduzir a mesma capacidade da inteligência humana. Romeu, por que ele defendia isso? E vocês vão ver como esse assunto, como essa teoria, ela é atual. Primeiro, essa tese nunca foi refutada. É uma tese polêmica. Here we go. O René Descartes ele é um filósofo e matemático, não é? É sempre importante reforçar isso. O René Descartes ele foi um matemático brilhante, foi ele que criou o plano cartesiano, né, que nós usamos praticamente para tudo, e também foi um filósofo, e por causa desse background em matemática, o René Descartes ele buscou uma forma muito confiável, segura e precisa de se fazer filosofia. Então, o primeiro livro que eu quero recomendar aqui é O Discurso do Método, de René Descartes, que ele vai justamente descrever esse passo a passo para você produzir conhecimento. É um livro que mostra o próprio processo do René Descartes para fazer filosofia, para chegar a produzir conhecimento confiável. Ali, o discurso do método ele é separado em várias meditações, e ao longo dessas meditações, o René Descartes ele começa a colocar em dúvida a nossa percepção. Mas será que tudo aquilo que nós percebemos é real? Será que nós podemos confiar 100% nos nossos sentidos? René Descartes vai dizer que não. Depois ele desconfia, inclusive, da própria matemática, ele desconfia das próprias ideias que podem ali, de alguma forma, serem induzidas por um gênio maligno. O René Descartes ele vai descartando, né, tudo que possa ter alguma semente, algum indício de dúvida, até que ele chega num ponto na filosofia dele, onde ele chega à conclusão de que a única coisa que nós não podemos duvidar é da dúvida. Tem algo que está duvidando. A dúvida é real. A dúvida não tem nada ali que aponte que nós não estejamos operando a dúvida sobre um determinado assunto. E depois disso, o René Descartes ele desdobra essa ideia e ele apresenta, né, que há uma coisa, uma substância que opera essa dúvida, que é a res cogitans. Né? A res cogitans é a coisa pensante, a coisa que pensa. Essa coisa que pensa, ela é feita de uma substância, isso é bem importante você agora prestar atenção. Essa substância que faz, por exemplo, os seres humanos, todos os seres humanos têm essa substância. Pensar, produzir pensamento, não é? Inteligência, é de uma substância diferente daquela que faz parte do cérebro, dos olhos, dos músculos, do nosso esqueleto, do corpo e de tudo aquilo que é físico, que é a res extensa. Né? Então, a res extensa é diferente da res cogitans. Res cogitans, a coisa que pensa. Res extensa é a coisa que ocupa extensão, é a própria matéria. Nós, humanos, somos constituídos das duas coisas. A coisa que pensa e a coisa material, a coisa física. Penso, logo existo. Ou seja, através do método racional, nós conseguimos chegar a uma proposição que, para o René Descartes, é inquestionável. Há alguma coisa que pensa e essa coisa é de uma outra substância, não é material. Eu não preciso te dizer que o René Descartes é um filósofo que recebe, até hoje, enormes críticas, mas é um filósofo também que ninguém conseguiu refutar
a sua teoria. Então, é o que nós conhecemos em filosofia de teoria mente-corpo, não é? Porque ele coloca uma coisa que pensa que é diferente da coisa que opera no corpo. E nós não conseguimos explicar como que a mente, a consciência, o pensamento se relaciona com o cérebro. Por mais que a neurociência tenha avançado e avançou, né, nós sabemos, vamos entendendo melhor como o cérebro nosso funciona, mas nós não sabemos a história toda. Falta muita informação e sempre tem um dia a ciência vai conseguir descobrir isso. Para o René Descartes, não. Para o René Descartes não vai porque, como essa substância que faz parte da alma, a alma pensante, é diferente da substância física, a nossa razão ela só pode conhecer aquilo que é físico. Então, o René Descartes ele é muito interessante porque ele é muito criticado por matar o espírito do universo, né? Porque a cosmologia, né, antes do René Descartes, até uma herança da filosofia aristotélica, o universo era um sistema vivo. É como se tivesse um espírito, fosse um ser vivo. O universo ele era visto dessa forma. Depois do René Descartes, que ele coloca ali a possibilidade da razão conhecer plenamente tudo aquilo que é físico, o universo eles colocam muito mais como uma máquina, como um relógio, que pode ser ali completamente analisado e compreendido pela razão humana. Então ele é esse filósofo polêmico, porque se por um lado ele abriu as portas para a ciência moderna e tirou aquele aspecto místico, religioso, que vinha de toda a escolástica, que é a filosofia medieval, por outro, ele coloca também um elemento, né, que é o elemento da alma pensante, de uma outra substância, e foi criada por Deus, e que está além do nosso conhecimento. Então, a própria capacidade de pensar a metafísica para o René Descartes não era possível, né? A gente consegue ter essa intuição racional de que existe um ser que pensa, que é de uma outra substância, mas a partir daí não dá para ir mais. Então ele meio que fechou na filosofia dele qualquer possibilidade ali de ir além disso, né? E daí tem uma chuva de críticas, né, sobre essas posições do René Descartes. Uma delas, por exemplo, é que ele foi muito precipitado em supor que da dúvida, né, da certeza da dúvida de que há um ser, um eu que pensa. Bom, e a teoria dos autômatos, Romeu? Quem tem res cogitans é somente a espécie humana. Os animais e as máquinas, para René Descartes, são totalmente destituídas de res cogitans, ou seja, os animais não pensam. Os animais são máquinas sofisticadas, porque foram criadas por Deus, mas não têm uma alma pensante. São seres ali brutos, na visão cartesiana. E as máquinas, para o René Descartes, seria a mesma coisa, né? As máquinas são autômatos. Elas somente são constituídas de res extensa. Então, elas não podem pensar. Como elas não podem pensar, porque elas não têm, né, quem produz pensamento é quem tem alma, quando você vai conversar com uma máquina, naturalmente você consegue perceber a limitação, por exemplo, linguística dela. Então, de acordo com a teoria dos autômatos do René Descartes, as máquinas elas seriam desprovidas ali de vontade e elas também não teriam ali a capacidade de produzir pensamento, e a linguagem, de uma forma ou de outra, acabaria ali revelando a limitação de uma máquina. As máquinas não poderiam, por exemplo, emitir um enunciado. Você pergunta alguma coisa lá sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos. A máquina escrever alguma coisa para você, mas está processando uma outra, né? Como nós fazemos. Nós, seres humanos, às vezes nós conversamos, nós estamos pensando numa coisa, estamos dizendo outra. Por que nós podemos fazer isso? Porque a coisa que pensa é diferente da linguagem. A linguagem é um mecanismo mecânico de transmissão do pensamento, mas não é o próprio pensamento, entende? São coisas distintas. Então, veja, a teoria do René Descartes ela é muito complexa, por isso que é difícil refutar, porque há um diálogo interno em nós. E daí, quando a gente tem tecnologias como o ChatGPT, baseado em Large Language Models, não é? Que são esses modelos de machine learning que aprendem a conversar conosco por métodos probabilísticos, usando ali modelos de machine learning, e vão ficando cada vez mais sofisticados na linguagem, na arte de responder às nossas perguntas, e responde até com um certo
estilo, ao mesmo tempo nós percebemos, né, nós conseguimos perceber que elas não conseguem também articular a linguagem da mesma forma que um ser humano, tem um algo a mais. E esse algo a mais, para o René Descartes, é justamente essa alma pensante, que ela tem ali uma consciência, né? Ela tem uma percepção imediata de si e do ambiente à sua volta, e o pensamento nada mais é do que um artifício de transmitir esse pensamento, mas a linguagem é algo já diferente do pensamento. Até tem um outro livro aqui muito bacana que eu quero recomendar, Claudinei Luiz Chitolina, é um professor doutor em filosofia, ele escreveu esse livro aqui, Mentes e Máquinas, o Retorno de Descartes, onde ele pega justamente essa parte da teoria dos autômatos, né, que as máquinas não podem pensar, e faz uma reflexão, uma leitura, uma releitura contemporânea, a partir de todo esse papo, né, da inteligência artificial virar uma superinteligência, dominar a inteligência humana. De acordo com esses autores aqui, sinto frustrá-lo, isso não vai acontecer. Ah, pode ser que esteja errado? Claro, isso aqui são hipóteses, mas a questão é que no estágio que nós estamos hoje com a tecnologia, nós estamos chegando bem perto do que computacionalmente é possível fazer em um sistema de inteligência artificial. Isso também é papo para outros episódios, nós vamos falar sobre conexionismo, funcionalismo, que são os caminhos, não é, que a ciência da computação e a ciência têm buscado de reproduzir a inteligência em sistemas de inteligência artificial. Esses modelos são limitados. Computação, velocidade de processamento, parece que não dão conta de toda a complexidade que é a espécie humana, né? A inteligência humana. E aí, René Descartes estava certo, estava errado? A questão continua aberta, mas é um tema mais atual do que nunca, não é? Bom, espero que você tenha gostado desse episódio, Teoria dos Autômatos, do René Descartes. Leia uns livros, tá? Tanto o livro aqui do professor Claudinei, vou deixar no descritivo aqui embaixo, Claudinei Luiz Chitolina, quanto o Discurso do Método, é um livro bem bacana, até ele ajuda você a pegar problemas complexos, quebrar em problemas menores, você consegue usar no dia a dia o método cartesiano, né? Tem várias partes ali das meditações que eu aplico até em projetos de tecnologia e tudo mais. Você vai gostar. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Ajude o canal aqui a ganhar força, compartilhe este conteúdo. O conteúdo também está disponível no Spotify, se você gosta de podcast, todos os episódios estão lá também. Beleza? Fique bem, se cuide e até o próximo episódio do Filósofo Tech. Fui!